Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Meu Carro. Nós estamos mais uma vez a bordo do meu carro, que nesse momento é um Jeep Renegade 24, 25, modelo Longitude Flex. Beleza? Eu tô com muito mosquito no carro. O carro dormiu com a janela aberta, tá cheio de mosquito. Vamos lá. Eu tô no interior agora. Deixa eu abrir a janela um segundo pra ver se os mosquitos saem. Não sei se funcionou não, mas vamos lá. Vamos lá, eu tô fazendo... Completei, na verdade, um mês atrás, né? Um ano com esse carro. Um ano com esse Renegade, né? E eu queria passar pra vocês mais ou menos a minha experiência, né? Como é que foi nesse um ano. E como eu tenho visto que nos outros vídeos eu normalmente foco nas partes positivas primeiro, eu acabo dando um peso menor para a parte negativa, né? Então eu vou tentar começar esse vídeo por aquilo que eu não gosto tanto nesse carro, né? Eu acho que o ponto que mais me desagrada nesse carro aqui é o start-stop dele, né? É bem irritante. Então, como eu já comentei em alguns outros vídeos aqui, eu acabo ligando o carro e desativando o start-stop. Beleza? Não gosto mesmo dele. Acaba que ele é chatinho pra mim, tá? Outro ponto que eu não sei se eu me adapto, tenho levado em consideração, é a altura do chassi do carro, beleza? Por ele ser alto, né, tem um chassi alto, eu sempre ter tido carro com chassi mais baixo, sempre tive carro sedãs. Isso aqui me incomoda um pouco, né? Quando a gente vai passar por lombada, então se você passa numa lombada e você não tá alinhado, como eu passei aqui agora, o sacolejo do chassi aqui é meio chato, né? Então isso me incomoda um pouco. Beleza? Eu gosto de carros com túnel central um pouco mais alto. Esse caso não é. Esse carro não tem esse túnel central mais alto, né? Mas nada dele fica fora do alcance, não. Beleza? Outra coisa que eu não gosto muito dele é que uma coisa pra mim que é muito útil acaba me atrapalhando em alguns momentos, né? Que é, por exemplo, esse é o carregador por indução, né? Então quando eu tô, ele não funciona pra mim com a capa, né? Se o meu celular tiver com a capa, eu não consigo utilizar o carregador por indução, fica muito difícil. Ele desconecta, ele não carrega o suficiente, né? Então, como ele também carrega mais lentamente, acaba que às vezes fica mais vantajoso eu carregar no cabo, né? O cabo USB-C aqui ele carrega bem rápido, né? E eu não preciso tirar a capa. Então, essas coisas me desagradam no carro, né? Ficando meio no meio do caminho aí, eu vou falar sobre consumo, tá?
Eu normalmente rodo na gasolina com esse carro. Inclusive dessa vez agora, acabei de abastecer com etanol, que eu vou voltar para casa, vou voltar para a cidade que eu moro em algumas horas. Mas eu faço isso eventualmente, né? De vez em quando eu vou viajar, aí eu encho o tanque de etanol para esvaziar na viagem aí, né? Para que o carro consuma etanol de vez em quando. Mas falando sobre consumo, a primeira coisa que você tem que ter em mente com esse carro é que você tem um carro de 1.500 quilos, 1,5 toneladas, né? Então não pense que você vai conseguir milagre com esse carro, né? Fazer como eu já fiz com outros carros, 20 km por litro, 18 por litro, né? O consumo dele para mim é extremamente satisfatório, tá? Com gasolina na cidade eu faço cerca de 10 por litro, 10, 8. Quando eu tô em cenários piores aí, 6 por litro, né? Então não tem sido um problema, vamos dizer assim, né, o consumo desse carro. Eu sei que eu tô falando de um carro bastante pesado e com um motor de litragem pequena e que realmente me surpreende. E o que pra mim é uma vantagem no consumo desse carro é algo que é o seguinte: se eu piso muito, eu tenho muito consumo. E se eu tenho um pé leve, se eu dirijo moderadamente, eu tenho um consumo muito bom, né? Eu vim agora pra cá com minha esposa, com meus 2 filhos no carro, mais bagagem aí, vamos dizer aí 50% da mala do carro de bagagem, que é pouco, né? Inclusive e eu fiz 14, 15 por litro, né? Eu tava fazendo 15, mas a gente lidou com a intervenção na pista aí, ficamos parados no trânsito aí cerca de 20, 25 minutos, tudo isso carro ligado, né? Eu quando paro o carro para fazer alguma coisa que o pessoal, que minha esposa e os meninos ficam no carro, eu não desligo o motor, né? Então todas essas coisas contam, né? O consumo, beleza? Será aqui que eu tinha que entrar? Eu acho que era, mas depois eu volto ali na frente. Então assim, é um consumo de um carro bem legal. Vou procurar um lugar para abrir as portas para me livrar de pelo menos metade desses mosquitos aqui, cara, que tá muito chato isso. Já já eu volto. Tentei mitigar a situação aqui, mas ainda tá complicado, né? Vamos lá. Falando sobre os pontos positivos, né, desse carro. Eu tenho uma rotina relativamente simples, tá, com esse carro. Eu não submeto ele muito ao fora de estrada, né? Eu tenho esses trajetos aqui que não são provavelmente o mais comum para muita gente, né? Mas na minha opinião ele se comporta bem aqui, tá? Nesses trechos absorve bem as irregularidades da estrada, né? Se comporta bem. Eu acho que é um carro que, apesar de ser 4x2, para esse fora de estrada que eu faço, né, ele performa legal, ele não dá dor de cabeça, né? Então aqui, rodoviário, fora de estrada, esses fora de estrada simples aqui que eu faço, ele performa bem, ele age tranquilamente, tá? A gente vem aqui pro interior, volta e meia, ele age legal. Como eu falei antes,
eu fico meio que no meio do caminho aí para a questão do consumo, porque na minha opinião ele é um carro que ele tá muito suscetível aí ao que o dono vai fazer, né? ao que o condutor faz, né? Então, se você exige um pouco mais do seu carro, você vai ter um consumo maior. Obviamente, né? Você quer um desempenho maior, você tem um consumo maior. E isso fica a tua escolha, né, cara? Você quer dirigir mais agressivamente, vamos dizer assim, você tem um consumo maior. Você quer ter uma direção mais tranquila, eu acredito que seja o meu caso, né? Eu não dirijo, eu não puxo muito na tocada aqui, eu realmente vou mais devagar, né? E nesse cenário eu realmente não tenho tido muito problema não. Ando bem legal e não tenho dor de cabeça, beleza? Eu acho esse carro confortável, tá? Obviamente tudo que a gente fala é em escala, beleza? Eu não posso pegar esse carro e comparar com a Mitsubishi L200. Eu não posso comparar com um Jeep Compass, por exemplo, como eu aluguei e dirigi há algum tempo atrás, né? Não dá, né? Mas em relação a outros carros do mercado, eu acho ele muito confortável. Eu tenho coisas como um acabamento aqui que me livra de muita coisa, né? No sentido de como eu faço esse fora de estrada aqui, um carro que ele tem mais plástico, ele vai começar com os grilinhos mais cedo. Eu tô ouvindo o barulho da minha chave aqui, isso tá me incomodando, mas então ele vai ter os grilinhos aí muito mais cedo. Eu não tenho nenhum barulho aqui com esse carro, né? Com o que eu rodo com ele, tá? Acho o acabamento dele bem legal. Fui visitar inclusive um carro de uma marca chinesa que eu tenho até uma curiosidade de conhecer. E achei, comparando com os carros do modelo do mercado nacional, né? É um carro sim que tem um acabamento legal, mas ainda assim não superou o acabamento que a Jeep tem nos carros, né? Que eu acho que é muito bom mesmo, né? Então assim, não me arrependo, né, desse carro, não tenho nenhum problema, né? O único erro que eu cometi foi ter alugado um Jeep Compass há algum tempo atrás, né? Precisei fazer alguns serviços nesse carro e acabei alugando um Jeep Compass. Serviços assim, eu encostei, né, o carro na parede eu ralei o para-choque do carro. E eu não gosto de deixar o carro ralado. Aí parei o carro pra fazer esse pequeno reparo. Enquanto eu tava fazendo esse reparo, o carro ficou 4 dias parado. Eu peguei um Jeep Compass pra usar e fui usando, né? E achei o Jeep Compass ótimo. Mas o Jeep Compass não é o assunto desse vídeo, né? Então assim, rodei 20 mil quilômetros com ele, tá? Tô aqui agora com 20.629. Quando eu fiz um ano eu tava com 19.900 e alguma coisa, né? Foi o tempo que eu a quantidade de quilômetros que eu rodei com ele durante um ano, beleza? O que mais? Como eu falei, eu tenho uma rotina simples. Eu uso esse carro para levar meu filho na escola, trazer ele da escola, resolvo coisas do dia a dia, né? Meu uso é meio que 80% urbano. Eu gravo menos vídeos no uso urbano porque eu não tenho sempre a disponibilidade de estar gravando quando estou em uso urbano, né? Eu estou com minha família, estou com meu filho e tal, e nem sempre dá para gravar vídeo com eles no carro, né?
mas meu uso é de meio que 80% urbano. Então esses 20% aí, ou 30, 70, 30, né? Porque aí eu vou, a gente vem aqui no interior com uma certa constância, né? E aí eu tenho meio que um 30% aí de rodovia e, sei lá, desses 30%, 20% são rodovia, 10% são fora de estrada, né? E ele se comporta muito bem na estrada, na minha opinião, né? É um carro que te oferece estabilidade. O peso da carroceria, apesar de ser uma coisa que impacta no consumo, né, vai ser uma coisa que te dá uma segurança maior ao dirigir, né? Então não me arrependo. Talvez hoje, se eu fosse comprar com o mesmo valor que eu comprei, o que não foi o cenário que eu tive na época, né? Hoje o Compass de entrada tá o mesmo preço desse carro. Eu ficaria balançado entre pegar ele e pegar o Compass, tá? Mas é um carro muito bom, me atende. Gosto dele na questão do uso urbano, por ser meio que fazendo um paralelo no mundo dos SUVs. Aí ele seria meio que um hatch, né, dos SUVs. Então você tem uma facilidade aí para estacionar, achar lugares e tudo mais. Mas no geral é isso. É um carro que me agrada muito, né? Essa é a minha experiência nesse 1 ano, tá, com o Renegade. E você, se você tiver uma experiência similar, compartilhe aí com a gente, fala pra gente como é que é pra você, beleza? E se eu esqueci de comentar algo, se eu tinha algo que eu tinha que ter falado e eu não falei, coloca nos comentários que eu vou tentar te responder, tá? Alguém me pediu algum tempo atrás para mostrar o motor do carro e eu ainda não mostrei, mas eu vou tentar fazer isso nas próximas, beleza? É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, se esse tipo de vídeo é legal pra você, curte, comenta, compartilha se for legal pra você, que isso me ajuda, beleza? É isso, galera, um grande abraço e tchau.